Estamos estreando o SabinoCast hoje com uma figura muito bacana, um cara que simplesmente partiu de estoquista da C&A em São Paulo e hoje é um incorporador. Ele é um paulistano da Gema, estou falando aqui com o Paulo Lima. Prazer, Sabino. Beleza? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer estar aqui com você no programa de estreia da SabinoCast. Cara, quero entender um pouquinho mais, a proposta de hoje é entender um pouquinho mais de como que pensa, ou como que pensou um cara que partiu de estoquista com 14 anos na C&A em São Paulo para hoje ter uma incorporadora. Então, para começar, eu quero entender um pouquinho da sua história. Conta para quem está assistindo a gente, quem que é o Paulo Lima, onde ele nasceu, conta um pouquinho da sua história para gente. Então vamos lá. Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Mas eu com 2 anos de idade, meu pai, que na época era vendedor, foi transferido para Bauru. E a família da minha mãe já era de Bauru, por coincidência ou não, minha cidade é Bauru, né? Então até hoje eu tenho minha referência de lá. Então posso dizer que eu sou do interior. Então você não é paulistano da Gema, eu acabei de dar uma informação errada. Não, não sou de São Paulo. Na verdade eu sou paulista, né? Paulista. Paulistano é quem nasce em São Paulo, isso né? Aí. Paulista sou. Mas tudo bem, com 8 anos eu fui para São Paulo. Mas não perdi o vínculo com a cidade de Bauru, por causa das irmãs da minha mãe, da família. Então sempre a gente estava lá passando as férias, né? Sempre estava lá. Os amigos da infância, né? E nasceu, por exemplo, em São Paulo, eu acredito que essa cidade louca, né? Foi aflorando mais o meu empreendedorismo, né? Que eu acredito que eu já tenha nascido com isso. Eu acredito, porque você não tem... Ser empreendedor, eu penso que você já nasce inquieto, né? Você já nasce hiperativo, né? Tanto que na minha infância, toda hora, fica quieto, moleque, para, moleque, não sei o quê. Não parava, era inquieto, né? E eu consegui, ao longo do tempo, ir transformando isso e entendendo para o negócio. Até sem saber, né? Então, como eu venho de uma família bastante humilde, graças a Deus... O que seus pais faziam? Qual que era a fonte de renda? Minha mãe, dona de casa, costurava, né? Ali com as amigas e tal, nada... Costurava para a família, para a gente, né? E meu pai é vendedor. Do quê? Vendedor de produtos veterinários. Tá certo. São quantos filhos no total? Eu e uma irmã mais velha. Mais velha. Eu tô com 50 anos, minha irmã tem 52. Tá. E então a gente sempre foi de uma família bem humilde. Sempre moramos bem, comemos bem, isso aí não... Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Mas uma família que tinha que batalhar, né? Tinha que batalhar bastante. E meu pai criou a nossa casa vendendo remédios e assim, e na época não tinha pet shop, essas coisas, era pegar o fusquinha velho e ir para dentro das fazendas, né? Ali ia desbravando, então, cara. Ia para dentro das fazendas vender remédio, essas coisas e não era hoje que você vai nos pet shops só para tirar nota e... Então o seu pai era aquela pessoa que ia desbravar caminhos, ia buscar o pão para trazer para casa. Muito esforçado, muito trabalhador. E essa mãe, como que era essa mãe aí? A minha mãe? Minha mãe era... Eu acredito que eu tenha puxado bastante a personalidade da minha mãe, porque é a água e o vinho. Analisando os meus pais, né? Meu pai, nervoso, sempre foi, inquieto, nervoso, e minha mãe, pacífica, um amor de pessoa, a paz em pessoa. Nada tirava o sossego dela. Aliás, quando tinha briga, virava para ela, ela falava assim: gente, eu só quero ter paz, é possível? Então ela não tomava partido de ninguém, não arrumava briga com ninguém, ela só queria ter paz, a paz dela, né? Eu acredito que eu puxei um pouquinho de um pouquinho do outro. Mas assim, um percentual um pouquinho maior da minha mãe. Que eu tenho mais paciência. Eu não sou pavio curto, eu não explodo com facilidade, eu sou mais pacífico. Meu pai não. E nessa estrutura, você foi crescendo com uma irmã mais velha, Sim. 2 anos mais velha. Isso. E quando foi que você começou de fato a pensar em trabalhar? Você lembra que idade foi isso ou não? Lembro, com 13 anos, em São Paulo já, né? Que nós já em São Paulo, já. Você mudou com 8. Né? Mudei com 8 para 9 anos em São Paulo. Mas antes, por exemplo, até vale a pena falar que eu fiz novamente, quando eu mudei para São Paulo, eu estava indo para a 5ª série, se não me engano, 5ª série.
E se eu seguisse o rumo normal, eu teria me formado engenheiro com 21 anos, 21, porque eu entrei antecipado na escola. Então meus pais já me colocaram na escola e eu dei conta. Entendi. Dei conta de estar na escola, eu ia me formar com 21 anos. E aí quando nós fomos para São Paulo, eu fiz um teste na escola de São Paulo, que era muito mais forte do que a de Bauru. Imagino. Passei no teste, só que daí a diretora chamou meu pai, chamou minha mãe e falou, olha, ele passou, mas eu acredito que ele vai ter dificuldade de acompanhar. Entendi. Talvez não tivesse dificuldade nenhuma. Mas daí perguntaram para mim o que eu achava. Eu falei, não, eu posso fazer de novo, não tem problema nenhum. É mesmo. Quer dizer, totalmente, não sei se eu acertei, se eu errei, sem noção. Então você refez a quinta série? Fiz a quinta série numa boa, só por você uma estava conversa. com quantos anos? 10 anos? Ah, uns 10 anos. Então, isso fez com que eu me formasse com 23. Entendi. Porque depois eu perdi mais um ano na faculdade. Tá. Que eu não consegui pagar a faculdade, então eu perdi mais um ano. Mas antes de chegar na faculdade, Isso. voltando um Não, pouquinho. voltando. Isso. Entramos então com 13 anos, já quero começar a trabalhar. Sim. Por que você queria começar a trabalhar? É, porque na verdade eu sentia muita dificuldade na minha casa de eu querer ter as coisas que meus amigos tinham e meu pai não ter a condição. Entendi. Né? Então a gente tem alguns parâmetros, como quando você é menino e você quer ter o que as pessoas da sua escola têm. Não tem. Até assim, para ser aceito, né? Um tênis, entre os amigos. uma roupa, um negócio assim. E como o parâmetro meu eu vim de uma família honesta, uma família honesta, uma família digna, então meu parâmetro qual que era? Não era ficar invejando os outros, não era roubar os outros, era trabalhar. Entendi. Então ali eu já sabia que dentro da minha família, da minha formação, não tinha jeito de, como eu posso dizer, eu só teria as coisas se eu fosse trabalhar. Entendi. Nunca passou pela minha cabeça outra situação a não ser essa. E quem tomou a iniciativa de procurar emprego? Eu. Você? Eu Como mesmo. foi essa história? O pessoal da rua, né? Que a gente ficava na rua ali da batotinha do prédio, né? Ah. Então a gente ia Que região de São Paulo que era? Zona Sul, do lado do Shopping Morumbi. Ah, tá. Brooklyn. Do Brooklyn. Chama Brooklyn. Então o Shopping Morumbi tinha acabado de ser construído. E aí a gente ia lá pra fazer nada à tarde, né? Ficava lá, não fazia nada lá. Não tinha muito o que fazer, né? Tinha que fazer, tinha lá, né? Aí a gente viu um cartazinho na frente da Sandis, na verdade, chamava Sandis. Precisa de estoquista. Aí eu falei com um amigo meu, o Luciano, até hoje a gente conversa de vez em quando. Eu falei, Luciano, vamos lá ver aqui que essa vaga de estoquista, né, meu? O que é isso? A gente não sabia o que era aquilo. Aí nós fomos, eu me lembro até o nome do gerente, Toledo, tem coisas que a gente não esquece, né? Toledo. Fala, molecada, vocês estão a fim de trabalhar ou estão a fim de fazer bagunça? Daí eu respondi os dois, né? 14 anos de idade. E depois eu vou dizer o porquê que eu respondi os dois. Contratou a gente. Contratou como... sim. Passou na frente, tropeçou. Como extra. Tava precisando. Então segunda-feira vocês vão passar na RH. E na segunda-feira tava eu de uniforme, o Luciano dentro do estoque da Sandis na época, contratado pela Manpower, que era uma terceirizada. Você vê que a gente não esquece, né? De repente, aí vem minha segunda, minha provisão, né? Minha previsão. E a gente, umas caixinhas de cueca, de repente eu e o Luciano vestido com aqueles roupão de banho, amarrado aqui, umas luvas de boxe e lutando boxe dentro do estoque, derrubando as meias, dando risada. Então, literalmente, você cumpriu o que você prometeu no princípio. Cumpriu o que eu prometi, sem noção total. Aí o gerente pegou, direcionou a gente, não pode fazer isso, molecada, vocês estão aqui para trabalhar, não sei o que, não mandou a gente embora. Aí a gente foi criando juízo, né? Falou, o cara é tão gente boa, né, meu? O cara é tão legal, podia ter mandado a gente embora. E também eu acredito que aí foi formando, olha que importante, foi formando a minha visão, através do exemplo dessa pessoa, que não era mandar embora. O lance não era mandar embora. E eu usei isso depois, eu vou te contar, claro, e que eu uso isso para minha vida até hoje, com 50 anos. Eu não mando embora. Porque eu mandar embora é um prêmio pro cara que fez a besteira. Não, você vai ficar, cara, porque você vai sofrer. Entendi. Você vai aprender. Porque mandar embora, tá de boa, você vai embora e eu vou te pagar, vou te dar um prêmio. Então eu aprendi ali. Várias lições ali sendo estoquista, né? Só que daí chega uma hora que aí é a diferença. Pro amigo tá bom ele ser estoquista. Com 14, 15, 16 anos. Que daí eu fui até os 16 anos. Pra mim, não tava bom. Você queria mais? Eu queria mais, eu não queria aquilo. Você queria o quê? Cara, eu queria
para dizer a verdade, eu já queria ser construtor. Eu já queria. Desde essa idade? Eu já queria ser construtor, já queria construir prédio. E tanto é verdade que na casa da minha avó em Osasco, que a família ia no domingo, no sábado eu ia no mercado, a minha mãe comprava uns carrinhos lá, uns carrinhos betoneira, uns tratorzinhos, uns negocinhos. Aí eu ficava olhando uma obra que estava na frente da minha casa, anotava no papelzinho. E eu trabalho como estoquista, mas eu, nas minhas horas vagas, assim, de estudar e trabalhar, eu ficava observando a obra da frente, porque eu já queria ser construtor. Isso veio da onde, cara? Então, veio assim, eu queria ser caminhoneiro. Tá, lá do princípio. Do princípio, bem antes caminhoneiro. Daí meu pai falava assim, não, mas para ser caminhoneiro é bacana, mas e se o caminhão quebrar? Eu falava, eu arrumo. Aí ele falava, mas para arrumar você vai precisar estudar, você precisa fazer engenharia mecânica. Aí eu ficava com aquele negócio na cabeça, é verdade, né? Se o caminhão quebrar, a criança, né? Então, e ele foi incutindo ele foi fazendo umas a minha ideias mente, ali. talvez sabendo ou não sabendo, talvez ele queria, acredito, claro, que ele queria o melhor, que eu fosse melhor do que ele foi. Então o estudo talvez iria me salvar, e me salvou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o meu tio já falecido, a gente ia na casa dele, ali em São Paulo mesmo, visitar, ele era engenheiro civil, só que era calculista. Então eu sentia todo aquele glamour, né? Nossa, o Dr. José Carlos, não sei o quê. E ele foi falando o que ele fazia, eu fui me apaixonando, porque ele calculava os prédios. Aí chegou uma hora, eu falei pro meu pai assim, posso ser engenheiro civil ao invés de mecânico? Ele falou, pode. Aí daquele momento, com 12 para 13 anos, aparece que daí o falou pode, estourou um negócio dentro da minha cabeça, que eu acho que é o destino, né? A ajuda de alguém, e não parei mais, né? Aí eu foquei. Aí com 16, você saiu de lá e foi fazer o quê? Aí com 16 anos eu recebi dentro da própria CEA, que daí já era CEA, eu fui efetivado. Isso vale a pena te contar. Eu fui efetivado. O Toledo nos chamou, 3 anos de trabalho, vocês pararam com aquelas coisas que vocês faziam, estão tudo sério. Agora vocês vão virar a partir de janeiro vendedor da loja. Sai do estoque, agora vai ter um uniforme, uma gravatinha, um blazerzinho, vocês vão vender dentro da loja. Já vai pra frente, né? Já vou mandar um passo. O Luciano chegou na casa dele, eu me lembro até hoje, feliz, fui promovido, não sei o quê, e eu com lágrimas nos olhos. Paulo, você não está feliz? Eu falei, não quero. Eu não vou desmerecer os vendedores, mas eu não quero ser vendedor. Eu fui lá e pedi a conta. Pedi a conta no outro dia. O Luciano foi com a carteira, eu fui pedir a conta e pedi a conta. Você traumatizou seu gerente, né? Falei, Toledo, manda embora, eu não vou ficar, não vou ser, eu quero construir prédio, eu vou construir prédio. Aí ele até falou assim, mas você não tem condição, eu falei, mas não interessa, eu vou criar minha condição, porque eu acredito em outras coisas que um dia a gente conversa. Olha só. Quem te ensinou a pensar dessa forma? Cara, quem me ensinou... É muito subjetivo isso. Eu acho que a gente já vem para alguma missão, eu acho. Eu acredito que já vem com uma certa missão. Só que o difícil é você encontrar essa missão. Então eu sou um felizardo. Entendi. Porque eu consegui, de repente, entender qual que era criança a minha missão. Entendi. Então alguma coisa, alguma força maior, que a hora que eu, com 15, 14, 13 anos, foquei que era a construção de prédio... Alguma coisa, alguma força que me deu que era aquilo, eu já sabia que era aquilo. Que eu não ia fazer nada daquilo, não iria me deixar feliz. Entendi. Só que eu não tinha a mínima condição, nenhuma condição. Zero condição. Quer dizer que você partiu do menos, do negativo. Do negativo, que daí com o meu trabalho eu tive que ajudar em casa. Você ajudava em casa então? Ajudava em casa, colocar gasolina no carro, fazer compra de mercado, ajudava em casa. Então eu já comecei no negativo. Entendi. Eu não comecei... família 0 a 0 e vamos pra frente. Eu comecei no negativo. Quantos por cento do seu salário era disponibilizado para a família? Tudo. Tudo. E mesmo assim, eu não desisti. Estudei numa escola boa, que é o Meninópolis, ali no Brooklyn, particular, que meu pai sempre fez questão. Isso tem que valorizar, porque ele sempre deu a vida dele para me dar o melhor. E eu aproveitei. E eu ia para a escola para estudar, eu não ia para a escola para brincar, porque eu sabia que eu queria construir prédio. E com 16 você estava estudando ainda? No Meninópolis. Você estudava de manhã? De manhã eu trabalhava à tarde. E daí você saiu da CIA, você foi fazer o quê? Saí da CIA e com 16 anos e por um acaso eu prestei FAP.
que é a faculdade de engenharia, Fundação Armando Álvares Penteado. Paga e é caríssima. Paga e caríssima. E aí, como você fez para pagar? Então, mas eu não tinha noção, cara. Na verdade, eu tinha que ter prestado a Poli, a USP. A USP. Eu nem sabia que existia Poli, USP. Os amigos vão prestar FAP. Vamos lá, eu também vou. E FMU. Na época, FMU e FAP. Aí eu fui prestar, não tinha estudado quase nada. Eu tava já 16 para 17, já estava no terceiro colegial, que eu já tinha entrado antes. E aí cheguei no dia da prova, eu descobri no dia da prova que era a prova, 3 dias de prova escrita, eu não sabia, eu achei que fosse teste. Tá. Então, como era teste, eu falei, vou fazer a minha inscrição, porque no teste eu tenho sorte, na minha cabeça, eu tenho sorte, e eu já pensava que era sorte de campeão, sabia? Que eu sempre tive sorte, na verdade. Tá. Mas hoje eu entendo que não era sorte, a sorte é você estar preparado para as oportunidades. Então hoje eu sei, na época eu achava que era sorte, hoje não. Não é sorte eu estar aqui com você. Eu estou preparado para estar aqui com você. Entendi. A sorte foi a condição de estar aqui. Eu acredito nisso. Só que na época eu achava que era sorte. Eu folgava com a minha sorte. Os amigos, vamos lá prestar. Eu falava, vou ficar em casa, vou lá prestar com esses caras, mas não tenho a mínima condição. Entendi. Porque eu não tinha estudado, eu ia fazer cursinho ainda. Eu fui o único que entrei, os caras não entraram. Eu entrei em engenharia civil, direto, na primeira lista, e eles não entraram. E como você pagou essa faculdade? Aí foi uma outra página. E aí meu pai ajudou, claro, né? No primeiro ano, ajudou, atrasava um pouco as mensalidades. E aí eu falei assim, é mental, né? A força vem da mente, pode ter certeza disso. Que eu conversava comigo mesmo, eu não vou desistir, eu não desisto, não existe desistir. Não existe, até, né? Controverso. Mas aí eu não tinha condição de comprar uma calculadora. Eu não tinha condição de comprar calculadora para fazer o curso de engenharia. Era o mínimo do mínimo. Que era o mínimo do mínimo, que era uma calculadora, até hoje eu lembro, 28S, que ela abria, parecia um computador. E aí eu entrei, faculdade caríssima. Tá, meu pai, quando eu entrei na primeira lista, me levou na faculdade, vibrava, né? Pô, meu filho entrou em engenharia, puta de um orgulho, eu vou pagar, claro. Meu filho entrou, né? Então ele me ajudou. Ele foi dando a saída ali, pagando, atrasando, deixando, de alguma forma ele se arrumou, né? Para eu fazer a faculdade. E aí, eu me lembro que no segundo dia de aula, isso eu preciso contar, porque daí vem o acaso. É assim, ó, a sua mente, quando você está focado na meta que você vai conseguir, você não liga para o resto do caminho. Entendi. Essa é a dica. Eu não ligo, até hoje eu não ligo para o caminho, assim que acho que a ideia de como pensa um empreendedor, né? Eu não estou pensando no fracasso de hoje, ou que eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, ou que eu não tinha calculadora, que eu vou te contar o que aconteceu. Minha cabeça já estava eu construindo prédio. Você já visualizava isso? Eu já, dentro do prédio, sendo chamado de doutor, dono da construtora, incorporador, como você me anunciou aqui. E aí nesse ponto, só parar um pouquinho nesse ponto aqui. Você não tinha a mínima noção de desenvolvimento pessoal, a mínima noção de ferramentas de visualização? Não tinha noção de nada, sabia? Eu entrei numa faculdade paga particular, não tinha nem noção que tinha USP. E eu entrei na FAP, e meu pai menos noção ainda, de não ter dinheiro e ainda querer bancar a FAP para mim. 2 sem noção. Aqui deixa eu dar uma pausa e explicar um pouquinho para quem o que a gente está falando na parte de desenvolvimento pessoal. Para você que não ouviu falar, na programação neurolinguística existe uma linguagem chamada submodalidades, que é como você gravou uma determinada informação na sua mente. Então, tem um profundo estudo dentro disso, na PNL, na qual você começa a imaginar aquilo que você gostaria de vivenciar. Se você parar para pensar, tudo que você vive hoje na sua vida, um dia esteve na sua mente. Essa mesa, por exemplo, essa caneca, um dia esteve na mente de alguém. Então, para que ela existisse, um dia passou pela mente. Então, o Paulo, pelo que eu estou entendendo, ele não tinha noção disso, mas de alguma forma ele fazia isso intuitivamente. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, pesquisa aí submodalidades da programação neurolinguística. Faz sentido o que eu falei? Total. E que no meu modo de ver, na época, até hoje, é os famosos sem noção, né? Porque eu não tenho essa base técnica. Agora, te conhecendo, estou começando a entender, né? Mas eu não tinha noção desse negócio. Só que o que você falou está corretíssimo. Porque eu foquei na construção do prédio. Eu foquei que eu ia construir. Mesmo todo mundo me falando que eu não tinha a mínima condição. E isso, na minha mente, eu sou tão focado que você não vai conseguir. Eu nem escuto. Você acha que foi quase uma espécie de obsessão? Foi
Foi. Obsessão. Eu busquei. Através dessa obsessão, exatamente esse é o termo, obcecado. Quem me conhece de perto sabe que eu sou obcecado. Não tem, é isso que eu vou fazer, é prédio que eu vou fazer. Entendi. Posso morrer antes de conseguir, mas eu morri tentando. Eu acho que agora eu já posso morrer, porque eu já consegui, né? Já consegui. Então tudo bem. Mas eu quero ficar mais um pouco ainda, né? Mais um pouquinho. Ô Paulo, pelo que eu entendi, então, só retomando e costurando tudo, né? Isso. Você nasceu numa família humilde. Isso. Você tinha o pai que trazia essa força do pai, vai buscar o alimento, a Trabalhador caça pra caramba. e trazer para a prole. Então você introjetou essa questão do trabalho muito forte. A mãe sempre acolhedora. Sempre, você tem uma referência forte dela também. Tenho. Né? Aí você tem a questão do pai imputar algumas ideias ali de engenharia, associar com o negócio do caminhoneiro que você queria fazer. Isso. E daí veio a história do tio que já era engenheiro civil. Isso. E você começou também a ver aquele universo e achar interessante. Exatamente, Né? Sua leitura corretíssima. E de repente você tem necessidade de começar a comprar suas coisas, garoto, adolescente. Vou procurar um trabalho. Claro. Tropeçou ali na frente não sei como que chamava a antiga C&A? Sandis foi uma pessoa que não fez o fino, como a gente fala, foi lá e falou, não, eu quero brincar, quero zoar e quero trabalhar. Exatamente, criança. Eu acho que talvez essa ideia de você ser puro, Espontâneo. Acho que a pessoa me contratou por causa disso. essa espontaneidade talvez tenha feito a diferença nessa história. Isso. E depois de 2 anos, quando você, teoricamente, estava subindo de carreira, sendo efetivado como vendedor, você disse não, porque você já tinha um sonho. Isso. E o Toledo, ele não acreditava. Porque Não para acreditava. ele era o chefe dos vendedores, ele achava que aquilo... Como é que pode um menino pedir a conta se ele está sendo promovido? Para ele era uma coisa ótima, para mim era uma tristeza. E o que eu sinto nessa história também é que existe também uma crença quase que transcendental aí com um ser superior, então, de que você está fazendo uma coisa meio ligada à missão. É isso que eu senti de você. Faz sentido? Então, faz sentido, porque eu não tinha a mínima condição de nada onde eu cheguei. Eu não tinha a mínima condição. Então não adianta as pessoas falarem para mim que não tem condição. Não adianta falar para mim. Aí as pessoas... eu não tenho condição. Eu falo, lógico que tem. Mas com você a época era diferente. Era diferente, era muito mais difícil. Não tinha internet. Não tinha computador na obra, não tinha porra nenhuma. O que era mais... Quem tá mais fácil hoje? Sou eu, há 30 anos atrás, ou é você? E na faculdade você não trabalhava enquanto você estudou? Trabalhei pra caramba. Trabalhou bastante. Aí tem o episódio da faculdade. Aí essa obsessão, aliado à coisa divina, né? Que eu acho que já está escrito, já é seu. Eu acredito que já é seu. Você só tem que ir lá e se posicionar e pegar o que é seu. Porque você nasceu para alguma coisa. Não nasceu aqui para ficar de bobão, assim, de bater o vento, a folha caiu. Não. Então eu acredito que já está meu, já é meu. De outras vidas, de outra coisa, merecimento, não sei. Não entendo muito bem disso, mas eu estou buscando. Então a mente forte, o universo começa a conspirar. E eu não acreditava nada disso. Hoje eu acredito porque eu olho para trás e eu vou te contar 2 passagens, posso te contar? Lógico. A primeira aula de álgebra linear, com o professor Paulo Nakazato. Você vê que tem coisas que a gente não esquece. Não esquece. Olha, a aula aqui é difícil, faculdade de engenharia é difícil, você tem que ter a calculadora assim, assim, assado. Eu inocentemente levantei a mão. Falei, professor, mas eu não tenho calculadora. Uma faculdade de playboy, o que fizeram? Deram risada? Deram risada. Jogaram papel na minha cabeça, não sei o que, não tem problema. Aí o Paulo Nakazato falou assim, mas sim, você vai fazer a faculdade de engenharia como, meu filho? Eu falei, de cabeça. Olha que sem noção. Ele falou, você não vai conseguir. Aí eu falei, vou, mas eu não tinha noção, porque eu não iria conseguir. Não dá para fazer faculdade de engenharia sem calculadora. Entendi. É uma loucura. Eu não tinha dinheiro para comprar calculadora. A calculadora que eles precisavam para fazer engenharia não era a calculadora que eu tinha. Entendi. Era uma científica. Olha só, saí de lá, passou uns 4, 5 dias. Eu conto para meus amigos íntimos isso daí. Eu conto, mas as pessoas podem acreditar ou não. Mas eu tô falando a verdade, eu não vou contar uma história furada, uma mentira. Eu encontrei uma calculadora na escada. Você encontrou uma calculadora? Encontrei uma calculadora subindo a escada da minha sala de aula.
eu encontrei uma calculadora no degrau da escada. Depois eu vou contar 2 casos, depois você fala se não está escrito. Eu peguei a calculadora na hora e era a calculadora 28S, que vai fazer engenharia. O que uma pessoa normal faria? Entregaria para a diretoria. Sim, eu entreguei para a diretoria. Fui lá, chamei a dona Sônia, eu sei dos nomes de todo mundo. Dona Sônia, encontrei essa calculadora aqui na escada. Ai, meu filho, foi alguém, muito obrigado, não sei o que, embolsou a calculadora. Beleza, tá tudo certo. Aquela minha meta de fazer de cabeça, depois eu vejo que se não der, eu vou embora, né? Eu vou cantar a tua freguesia. Na outra semana eu desci na escada, quem que estava na minha frente? Dona Sônia. Pensei que tivesse a calculadora. Não, Dona Sônia. Ai, meu filho, aquela calculadora que você achou, ninguém veio pedir. Você não quer ficar para você? Quero. Claro, ela pegou e me deu. Entendi. Apareci na aula com a calculadora. E fiz a faculdade inteira com aquela calculadora. É Deus? Sem trocar bateria. Eu não me lembro. É Deus? É o destino? O que é isso? Eu não sei o que é isso. É o foco, que na minha cabeça era prédio. E outra passagem, se me permitir, eu vou montar rapidinho. No 3º ano, meu pai, a gente não tinha condição de pagar a faculdade, entra no pagar a faculdade. E aí entra, por exemplo, o sucesso não é só você achar que vem porque está escrito, é perseverança, é você não desistir. E aí a gente não tinha dinheiro para fazer a minha matrícula para o 3º ano, não tinha dinheiro para fazer matrícula. Eu falei, pai, não liga não, eu vou continuar indo. Eu fui e fiz o 3º ano sem matrícula, sem pagar. Sem pagar. Sem pagar e sem matrícula. Só que os professores não entram nesse mérito se eu pago ou não pago. É o problema deles. Seu nome está na lista, Rosa Lima? Não, eu assino. Assinava, porque passava a lista. Tinha que ter o nome do computadorzinho para você assinar. Meu nome nunca estava. E eu sempre assinando. E fui levando, ninguém falava nada, fui levando. Meu pai não pagou, não fiz matrícula, nada. Fiz o 3º ano Clandestinamente. Entrando sorrateiramente pelos fundos. Lá no fundo mesmo. Ô meu Jesus Cristinho, descobriu aqui, homem, eu lá quieto, fazendo faculdade. Beleza, aí eu já fazia estágio e tal, depois eu até conto aí a ascensão da carreira, isso é legal. Mas não posso deixar de contar esse segundo caso. Aí o professor, diretor da engenharia, professor Calafiore, quando terminou o curso, eu passei pro 4º ano, o que aconteceu? Chama lá o Rosa Lima. Chama o Rosa Lima. Eu fui lá na secretaria tremendo. Pode falar, o doutor Calafiore. O senhor não está matriculado, o senhor não pagou esse ano, o senhor não existe. E aí? Professor, me desculpa, mas a minha força de vontade eu passei de ano. Agora a gente tem que acertar essa parte burocrática. Parte burocrática. Porque a minha parte eu fiz. Olha que folgado. Sem noção. Cara, pelo que eu tô entendendo, existe aí um poder de presença muito forte, um cara bem folgado nessa história. Folgado e não desiste. Que vai pra cima e sem medo e cara de não quero pau. saber as consequências, eu quero chegar no objetivo. Eu quero o meu objetivo. Obviamente não passando por cima de ninguém, mas ao mesmo tempo sendo uma pessoa contundente ali, é isso? É isso, porque é o que eu falei, focado, cara, eu não interessa, você não... vai fazer de novo, volto para outra faculdade, faço de novo o 3º ano, melhor para mim, vou aprender mais, vou ficar mais esperto para seguir minha carreira, porque o prédio eu vou fazer, sabe? Parece que virou um mantra. Agora, Paulo, a gente já foi 30 minutos aqui de entrevista, Isso. A gente tem mais 30 minutos e agora eu preciso falar como foi esse ponto de virada. O ponto de virada. Vamos lá, já está formado. Fechou. E aí? Aí eu, por uma força, uma necessidade desse 3º ano, aí foi o divisor de águas. Então, essa foi a virada. Quando esse professor falou que por ele tudo bem eu ter cursado clandestinamente, todos os professores, eu tinha moral com os caras. Tá. Eu tinha moral. Estudava, né? Tinha moral. E aí todos foram a meu favor, só que o professor me chamou e falou assim, eu não posso, ali foi meu divisor de águas, eu não posso rasurar o livro do MEC. O MEC na época, que era um livro que quando você fazia matrícula você tinha que assinar, um livrão preto.
desse tamanho assim, o tamanho dessa mesa que o cara virando um negócio assim, de milhares de alunos que tinham sido matriculados. Eu não posso rasurar, você tá fora. Tá fora. Você vai para outra faculdade, você faz de novo, paga o ano inteiro, mas isso não vai fazer você ser matriculado, pagar o ano inteiro. Você vai ter que cursar de novo e fazer a matrícula. Aí eu, ali mudou, ali começou a minha carreira. Depois de um episódio. Essa dona Sônia, de novo, ele já tinha falado isso pra mim. Ela começou a virar lá do nada. Aí ela levantou, bateu nas minhas costas e falou: menino, você é um menino de sorte. Eu falei: por que, dona Sônia? No meio daquele livro enorme, ela conseguiu, porque era muita assinatura, ela conseguiu ver que tinha uma linha em branco. Você tá brincando? Juro, não sei, jurar por Deus é pecado, não sei. Juro por Deus. Juro por Deus. O Calafiore falou: deixa eu ver. Ele olhou, tinha mesmo, só que era tanta assinatura que não dava, só alguém observando com muita... Tinha a linha em branco. E ele falou: hoje é seu dia de sorte, assina isso aqui. Eu assinei, fiz um plano de trabalhar na faculdade de engenharia lá dentro, que daí começou a minha carreira. Porque daí ele me deu 100% de bolsa para eu pagar, além do que eu não tinha pago o terceiro ano, cursar para frente. Ali começou a minha carreira. Você acha que a vontade muito grande faz com que as coisas aconteçam, cara? Certeza absoluta, certeza, porque eu acho que você é merecedor disso, né? Mas assim, por que eu mereci isso? Eu não consigo entender até hoje, né? Porque esse foi o divisor. Eu poderia, e sim, com muita honra, ter sido vendedor, igual meu pai. Sim. Mas não, cara, hoje eu estou aqui, eu sou um incorporador, eu construo moradia para as pessoas. Eu sou construtor, eu somo na vida das pessoas. Então não era para ter sido vendedor, não estou desmerecendo ser vendedor. Então aconteceram esses episódios que daí eu fui para dentro do laboratório de engenharia lá de dentro, comecei a sair com o grupo de engenharia para construir casas em favela em São Paulo. Ali começou a minha carreira. Falei: é isso que eu quero. Você viu? Que é uma coisa, a sua mente vai te levando para caminhos e que não tem jeito, não dá para você fazer isso. Alguma coisa conspira e a linha estava lá. E daí eu não conto isso para muita gente, tá? Porque as pessoas podem achar que é mentira. Não, imagina. Você ficou na universidade, se formou ali. Me formei com bolsa de 100%, trabalhando 100%, ali. Na FAAP. Na FAAP. Que é para a altíssima aristocracia paulistana e brasileira. Altíssima. Uma das melhores faculdades também, né? Sim, do país, pagas, né? Uma das maiores. E de repente você vai fazer estágio numa engenharia, numa construtora, não é isso? Então, atravessando a rua da faculdade, tinha uma obra. Quem foi bater no tapume da obra? Você? Eu. Porque eu tinha 3 horas vaga. Tá. Então, eu cheguei pro engenheiro Romanes e falei: eu quero trabalhar aqui com você. Ele falou assim: mas eu não posso te pagar nada. Eu falei: trabalho de graça, eu só quero aprender, eu tô aqui na faculdade, Romanes. Poxa vida, me dá oportunidade aí. Ele deu. Então eu fazia a faculdade, trabalhava 3, 4 horas na faculdade para 100% de bolsa e depois ia para a obra, das 4 às 7 da noite para a obra, que era atravessando a rua. Um hotel lá, Higienópolis Classic, na frente da Mais uma vez você bateu na porta do emprego, conseguiu. Consegui. Então, assim, teve esse ímpeto também de bater ali, pedir. Mas se tivesse falado não, eu batia no vizinho, batia no outro, batia no bairro e ia expandindo. E até conseguir. Sempre esforço muito grande, né? Sempre. Saindo de casa às 5h30 da manhã, voltando meia-noite. Até aí você já tinha, em São Paulo todo longe, 22 né? anos de idade, tinha 22 anos. Então começou com 14, já tinha aí 7 anos. 7 anos. 7 ônibus por dia. Até meus 25 anos, 24 anos, 7 ônibus por dia. Cadê a matemática, cara? A matemática. E aí, esse Romanes, quando eu estava na aula, eu olhava assim da porta, tava o Romanes naqueles negocinhos de vidro fazendo assim pra mim, porque eu tinha deixado alguma coisa lá que ele não sabia, eu ia lá, Paulo, o que você fez lá que eu não tô entendendo? Eu explicava pra ele direitinho lá, todo dia o Romanes ia lá na minha sala, batia pra tirar alguma dúvida. O cara da obra. O engenheiro da obra ia lá me buscar dentro da sala. Verdade. É ridículo. Eu dava uma risada pra caramba. O pessoal já conhecia o Romanes, né? Aí falava: você é mais engenheiro que o cara não sabe nada, o cara vem perguntar pra você. Eu falei: não, cara, é que, não sei, é o estilo do cara. Então eu também estudava, né? Eu também queria saber daquele negócio. Em que momento você estudava, cara? Você trabalhava o dia inteiro, estudava o dia inteiro? Eu estudava na sala de aula, cara.
Eu não tinha tempo para estudar. Era uma sala de aula. O que o cara falava ali, eu já tinha estudado já. Minha mente, eu vim com uma mente boa já. Entendi. Né? E sábado e domingo, né? Você estava na frente, no meio ou atrás? Fala a verdade. Fundão, né? Fundão ainda. Fundão ainda. Você é aqueles caras do fundão que zoavam pra caramba e tinham boa nota. Sempre a bagunça junto, né? Tá. Perde a amizade, mas não perca a piada. Então, talvez, e isso eu sou até hoje como empresário bem sucedido. Quem me conhece sabe que eu não perco a piada. Porque eu acho que isso me distrai. Isso faz eu esquecer as dificuldades. Faz eu esquecer o dia a dia. Porque não pense que hoje, bem sucedido, eu não tenho as dificuldades. Tá. Eu tenho. Não pense que hoje, com dinheiro de incorporador, com dinheiro disso, eu tenho menos ou mais do que eu tive no passado. Só que hoje eu consigo levar com mais tranquilidade, porque essa base que eu tive, cara, eu só tenho que agradecer. Porque... Quais são as características que você tinha lá que você vê que você ainda continua tendo e até aprimorou? As mesmas. Quais são as principais? As principais. Para mim não existe impossível. Tá. Aliás, quando a pessoa fala que é impossível, se falar para mim, eu não vou falar nada para a pessoa, mas eu falo agora ficou bom, porque é isso que eu vou. Isso me alimenta. Isso, de alguma forma, falar que é impossível, isso me alimenta. Porque eu penso assim, até hoje, 50 anos, a minha mente pensa assim, mais impossível do que eu me formar, não existe. Entendi. E eu estou aqui formado, e 3 pós-graduação e 1 mestrado. Você é mestre também? Não cheguei. Não chegou, tá. Não cheguei, porque daí minha mãe ficou doente, não é que eu tranquei, eu dei um tempo, mas ano que vem eu tenho que prestar de novo na USP, mas eu sei que eu vou prestar e eu vou entrar. Eu sei que eu vou entrar, não tô querendo... Sim. Mas eu sei, porque eu estudo, eu sou bem concentrado, e eu vou voltar. Mas não é que eu tranquei, mestrado você não tranca, você tem que prestar de novo. Tá. Mas eu conversei lá na USP e eles entenderam que era por causa da doença da minha mãe, e eu não tinha tempo mais, e aí eu volto ano que vem. Mas tudo bem. Então, nada que acontece na minha vida pessoal e profissional é comparado à minha... Como é que eu posso dizer? Era improvável me formar, era impossível me formar. Eu me formei numa faculdade rica de playboy com honra ao mérito. Entendi. No dia da minha formatura, eu não tinha dinheiro para formatura. No dia da formatura, no AMB, eu não tinha dinheiro. E eu lá, modestamente, com a minha roupinha, meus pais não foram. E eu fui, porque meus amigos estavam lá e eu queria lá, de alguma maneira, estar lá. E eu tenho isso gravado. E o orador, na hora, lá no final, que era o orador da minha sala, falou assim, olha, a nossa formatura não vai estar completa se a gente não chamar uma pessoa aqui que fez parte da nossa vida, com felicidade, com alegria, com piada, que tinha tudo para dar errado, não sei o quê. E chamaram o Rosa Lima, eu. E aí eu levantei, desci, eu não sei como é que eu não desmaiei lá. A hora que eu subi no palco da AMB, a moçada pulou em cima de mim, me mataram, né? Não conseguia nem respirar. E dali eu já fui pra festa lá no Maxud Plaza, bebendo, enchendo a cara, saindo correndo em cima das mesas, o segurança atrás da gente, aí foi aquela confusão danada. O cara do fundão fez a festa, né? Aí foi a festa, o cara deram a brecha, eu tô aqui. Então é improvável, assim, eu acredito que a minha mente, então, falando de alguma coisa de foco, assim, repito, eu não tinha a mínima condição de me formar, a mínima. Como as coisas, a minha mente, sempre voltada para a meta, sempre voltada para o sucesso, e essas coisas, eu não falo hoje, você não sente em mim depressão. Você não sente em mim depressão. Às vezes eu fico com lágrima nos olhos de emoção, mas eu não fico deprimido, coitadinho de mim, eu passei por isso, eu não merecia. Eu merecia tudo isso que eu passei, porque passando por isso é o que eu sou hoje. É o que eu sou hoje. Porque hoje eu administro os meus funcionários, administro os meus proprietários, administro a minha família, administro tudo que a gente sabe que tem que administrar as dificuldades da vida, e eu tento agir da mesma forma humilde, tento ser a mesma pessoa humilde, porque eu sei o valor que me custou isso. Você acha que uma pessoa nasce líder? Não sei. No meu caso, uma pessoa subjetiva. Fala de você acha que você nasceu líder? Não nasci. Não.
Não Você acha nasci que se líder. transformou num líder, é isso? Me transformei num líder, mas assim, eu acho que eu já tinha alguma aptidão. Quais foram os principais fatores que ajudaram você a se transformar num líder? O principal fator foi assim, a falta de capital, cara. A falta de... A dificuldade. A dificuldade. A dificuldade fez com que eu não posso voltar. Porque qualquer coisa que me ofereçam é melhor do que eu voltar e não ser ninguém. Entendi. Porque eu não tenho condição. Então qualquer coisa, acabou, eu tenho que ir. Eu fui. O segundo item é eu pensar assim, por que aquela outra pessoa, aquele outro ser humano, que eu sempre pensei assim, e penso até hoje, por que ele tem o sucesso e eu não tenho? Entendi. Ah, tudo bem, ele já está com 50 anos, eu tenho 16. Ah, isso é uma questão de idade. Quando eu tiver a idade dele, eu vou ser igual a ele. Ué, não é? Eu não quero com 16 ser igual ao que ele é. Eu já tinha essa noção. Então você se perguntava por que ele tem e eu não tenho, e qual que era a segunda pergunta que você se fazia? A segunda pergunta era assim, o que ele fez, cara? O que esse cara fez de diferente? O que esse ser que é igual a eu, ele tem a mesma inteligência, tem o mesmo corpo, ele faz as mesmas coisas que eu faço, não é diferente, somos todos iguais. E aí eu comecei a me interessar daquelas pessoas que não tinham nada e viraram sucesso. Entendi. Esse é o meu foco. Comecei a pegar livros, a ler livros de pessoas que de uma casinha construíram biografias. E eu falava assim, cara, mas que interessante, cara. Porque como é que pode um cara desse do nada montar um império desse? Mas, Sabino, eu não estou falando do império, eu não estou falando de dinheiro, eu não sou movido a dinheiro. Eu não sou movido a dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não sou movido a dinheiro. Eu sou movido à realização. Entendi. A realizar. Eu não olhava esses caras para ver se os caras andavam de avião ou de limusine. Tô nem aí do que eles andam, cada um anda do que quer. Eu queria saber o modelo, como é que os caras conseguem gerir uma empresa, cara, com 2.000 funcionários? Entendi. Se eu sou igual o cara, eu acho que eu era tão petulante que eu achava que eu era igual o cara. Entendi. Entendeu? Até a história do Roberto Marinho. Que ele com 65 anos vendeu uma casa que ele tinha, vendeu as coisas dele, o nego chamando ele de louco. Ele comprou um Fusquinha e 2 câmeras de televisão, com 65 anos. Morreu com 92. Então ele viveu a Rede Globo, né? A Rede Globo. A Rede Globo. Só isso que o cara fez. Com 65 anos ele adquiriu a experiência dele, no momento dele, na vibe dele, na loucura dele, porque o cara não fez isso com 65, ele já vinha pensando em alguma coisa de televisão, qual que era o caminho, acho que ele já tinha um jornal, o pai dele tinha um jornal, ele era né? jornalista, né? Ele já tinha alguma coisa, ele estava até na minha frente, que meu pai não era jornalista, não tinha obra, não tinha nada, né? Então eu fiquei um degrau Você sabe que na biografia do Walt Disney, Sei. Diz que um dia um jornalista perguntou para a esposa do Walt Disney como que ela se sentia, né, ao saber que o Walt Disney ele construiu tudo aquilo, só que ele não viu pronto. Ele idealizou, planejou tudo aquilo, todo o Walt Disney, mas não viu aquilo pronto. E como que ela se sentia em relação a isso? Ela falou assim, engano seu, ele foi o primeiro que viu. Com certeza. Se ele não tivesse visto, não teria construído isso. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, para o que você está falando, porque o que nos leva a pensar de determinada forma é a pergunta que a gente se faz antes do pensamento. Isso. Primeiro você perguntou, por que ele tem e eu não tenho? Ok. Se nós somos iguais. Né? É uma comparação, mas uma comparação que você conseguiu transformar de uma forma positiva. Isso. E a segunda pergunta foi o que te levou a buscar saídas, que é, o que eu preciso fazer para ter também? O que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas que eu atendo, se perguntam. E agora, o que eu vou fazer que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu sou assim? Por que não dá nada certo na minha vida? Quando você dá uma pergunta como essa, é um gatilho para você buscar respostas. Isso. E quando eu faço uma pergunta negativa dessa, eu vou buscar respostas negativas. E vítima, vira vítima. E eu viro vítima. Então, dentro de uma sequência de pensamento, dentro do ciclo das crenças que a gente chama, partimos da identidade, que é a autopercepção, isso. Fomos para crenças e valores, fomos para capacidades e habilidades, fomos para a pergunta interna que fazemos, e aí fomos para o pensamento. Aí o pensamento nos leva a ter um sentimento, o sentimento sustenta o comportamento, uma ação, perfeito. A ação vira um hábito, isso traz resultados. Então, se eu não mudar a pergunta que eu me faço, eu não mudo o tipo de pensamento, meu resultado sempre permanece negativo. Com certeza. Faz sentido o que eu tô falando? Faz, mas
Eu acho que eu fiz isso de uma forma natural. Intuitiva. É. E quem que é o Paulo hoje? Nós já estamos aqui agora nos últimos 10 minutos. Vamos lá. Quem que é o Paulo hoje? Esse incorporador? Como que ele pensa? Vamos lá. O que ele come? Onde mora? Como se reproduz? Onde vive. Onde vive? É assim, ó, eu me considero uma pessoa de sucesso. Não tenho dúvidas disso. Seria mentiroso, né? Eu me sinto realizado, um cara de sucesso, um cara extremamente feliz com a vida. Isso eu sempre fui. Me considero um cara assim iluminado, mas não iluminado para mim. Eu ilumino as pessoas. Eu ilumino as pessoas com o meu pensamento, com o pensamento que eu tenho até hoje. Eu não vou perder isso nunca. E a humildade. Então, o que hoje eu me considero é que eu teria que estar onde eu estou mesmo. Era o meu lugar mesmo. Era o meu lugar. E hoje eu peço para Deus, eu peço para alguma coisa que acho que me ajudou, né? Eu só peço uma coisa. Pode me dar mais dinheiro? Pode me dar mais dinheiro. Mas eu acho que eu sempre falei isso. Não quero comprar mais um carro bom, porque eu já tenho um carro bom. Eu não preciso comprar mais um apartamento bom, porque eu já tenho um apartamento bom. Então eu tenho tudo na minha vida, tenho saúde, eu só tenho que agradecer. Então, se fruto da minha realização vier mais dinheiro, é para eu, na verdade, aí o que me dá prazer de verdade, eu ajudar as pessoas. Eu ajudar. Você pode estar falando assim, mas você pode perder dinheiro? Cara, eu posso perder dinheiro. Quem que nunca perdeu dinheiro para conseguir dinheiro? Eu não estou ligando se eu estou perdendo dinheiro. Eu estou ligando para a minha realização. Eu perdi dinheiro por... Como é que a outra pessoa foi falsa, foi safada comigo? Acabou. A pessoa foi honesta comigo, eu perdi dinheiro, eu vou perder dinheiro de novo, até acertar. Até acertar, porque isso me realiza. Isso me realiza. Isso me realiza. Eu fui, uma coisa particular, eu fui na igreja, né? Eu sou católico, e gosto do espiritismo, enfim, Deus é o mesmo para todo mundo. E o padre Flávio falou, estão precisando ajudar a Santa Casa, não sei o que, comprar maca, comprar isso, comprar aquilo, não sei o que. Eu fui o primeiro a ir lá e pegar o cartãozinho para ajudar. Então, na verdade, eu não ajudei. A hora que eu vi, eu achei que fosse pouco, era 50 mil reais. 50 mil reais para ajudar. Ora, eu tenho meus investimentos, as minhas coisas, mas olha o meu modelo mental, já está guardado na minha caixa. Entendi. A próxima oportunidade, eu vou pegar esses 50 mil e vou ajudar a Santa Casa, vou comprar um quarto, vou patrocinar um quarto. Muito legal. Entendeu? Porque eu, na verdade, não preciso desses 50 mil. Eu não vou fazer nada com 50, a mais ou a menos, eu tendo esses 50. E eu penso assim de forma natural. E aí o dinheiro vem atrás de você, cara. Entendi. O dinheiro vem atrás de você. Então quando você pensa em servir o próximo, parece que o dinheiro chega. Exatamente. É isso. Agora, você vai falar isso para as pessoas, é exatamente isso. É que eu não sei falar bonito desse jeito. Não, sabe muito bem, sabe muito bem. Eu saquei, cara. Eu saquei. Tá. Eu saquei que quanto mais eu sirvo, mais eu tenho. E talvez não seja nem dinheiro, não. Seja em felicidade, seja em honestidade, seja... Cara, no meu relacionamento, eu há 3 anos atrás me separei, 20 anos de casamento, que eu nunca imaginei isso na minha vida, ser separado. Por quê? O meu modelo é meu pai e minha mãe. Tá. Eu casei pro resto da minha vida. Eu jurei na igreja o resto da minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso mexe comigo. Isso mexe comigo, porque como é que eu consegui distrair nisso, cara? Como é que eu distraí nisso? Então isso é uma mancha na minha história, entendeu? Mas hoje em dia é normal, você vai viver infeliz, né? Tem um monte de jargão, não me interessa o que eu penso. Então isso pra mim foi um fracasso. Foi um fracasso. Mas o que você aprendeu com isso? Então, eu aprendi assim, aí foi um outro divisor de águas. Eu aprendi que eu fracassei, cara. Eu fracassei e eu comecei a perder noção achando que eu não ia fracassar mais. Achando que, eu vou lá e
converso, dou a volta aqui, dou a volta lá. A hora que eu fui dar a volta, já tinha perdido. Então parece que o ego apanhou um pouco. Deixei um pouco. Apanhou um pouco. Apanhou. Eu deixei um pouco de lado aquele item atenção de família em prol dos negócios. Não foi por mal, não foi por mal, não foi por maldade. E a hora que eu tentei reverter o jogo, perdi, cara. Isso te trouxe mais humanidade? Trouxe tudo. Não que tivesse perdido, mas eu não perdi. Tá. Na verdade, fez mais humano. Me fez do que eu já era. Mais humano. Do que eu já era. Saiu um pouco do automático, né? Sentiu mais. Exatamente. Eu acho que eu entrei num automático que aquilo é normal. Me fez falar, não é normal não, cara. Não é normal não. Agora, moro sozinho hoje há 3 anos. Eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Porque eu chego na minha casa sozinho, eu tenho que conversar comigo mesmo. E porque daqui nós vamos terminar, nós vamos embora. Tchau, Sabino. Eu vou encontrar o Sabino amanhã ou no sábado. E eu? Como é que eu me despeço de mim? É isso aí. Eu não posso. Tchau, Paulo. Fica aí, vai embora outro Paulo. Eu tenho que me aguentar, cara. Eu tenho que me aguentar olhando no espelho, tomando banho. É difícil aguentar o Paulo? Então, eu não sabia. Eu não sabia que... Eu não me conhecia. Então, nesses 3 anos, esse freio, que foi uma adversidade, foi um fracasso, foi uma mancha na minha vida como moral... Eu, Paulo, não estou falando moral da sociedade, eu não estou ligando. Jamais tinha imaginado isso. Eu agora estou num processo que eu não sei. Eu estou desconstruído. Entendi. Eu estou desconstruído. Sem perder a essência. Entendi. Eu não sei o que eu sou, para te falar a verdade hoje. Mas eu não perdi minha essência. Eu sou um cara humilde, sou um cara coração, sou um cara tudo que eu te falei. Eu tenho 3 últimas perguntas para te fazer. Ok. A primeira delas, qual que é o seu propósito de vida? Hoje, servir. Servir me deixa feliz, servir. De que forma? Servir ao próximo, construindo moradia, ajudando o hospital, ajudando pessoas que eu vejo que tem um potencial igual ao meu, que não tiveram oportunidade, sem medo de perder. Sem medo de perder. Perder faz parte. Em toda conexão humana, e aqui é uma conexão humana, e você não tá vendo, mas tem bastante pessoas aqui atrás também nos assistindo, a gente sempre aprende alguma coisa. O que você leva de aprendizado de hoje aqui, desse bate-papo? De hoje? Muita coisa, cara. Muita coisa. Porque eu falando, é diferente de você pensar. Eu penso tudo isso que eu estou falando, mas quando você fala, você mexe com suas emoções. Então parece que eu estou ratificando, eu estou colocando um selo, que é isso aí que eu estou falando, eu estou assinando o que eu estou falando. Entendi. Eu não sei, do ponto de vista técnico, que você deve saber alguma coisa a respeito disso, mas eu falando, verbalizando, tá me trazendo uma força, uma energia que eu penso assim, é isso mesmo, mas é isso que eu quero. Você está ganhando energia emocional ao falar de sua história. Exatamente, é isso, é servir, Paulo, você está desconstruindo por quê, rapaz? Você já se encontrou, é isso que eu tô minha mente. E Paulo, agora a última pergunta, eu sempre gosto de fazer essa última pergunta, inclusive nas lives que eu fiz pela Sabino no ano passado, em 2020, eu fazia sempre essa pergunta que na verdade não é minha, é do Antônio Abujanra, o saudoso Antônio Abujanra, do antigo programa Provocações, que hoje é apresentado pelo Marcelo Taz. Paulo Lima, o que é a vida? Lembro disso aí, eu assistia. O que é a vida? O que é a vida? A vida é esse instante, é agora. É agora. É esse bate-papo nosso. A vida, eu sozinho aprendi a não pensar o que eu vou fazer amanhã. E isso para um engenheiro, que é um técnico, é terrível. É terrível. Então a vida é agora, cara. É isso que nós estamos vivendo, porque a gente pode sair aí e acabar a nossa vida na rua, é agora. Então eu estou vivendo isso agora. E eu não conseguia viver isso. Eu sou aquariano, empreendedor, visionário, e eu não vivia nesse mundo. Eu vivia num mundo lá na frente, então eu não vivia, não aproveitava, meu mundo estava 20 anos lá na frente. De futuro. Paulo, o que é a vida? A vida é esse momento, é isso aqui, o que você está me perguntando é a vida, é trocando ideia com você. Agora a última pergunta mesmo, o que é a vida, Paulo? A vida é para ser vivida, cara, a vida é para ser vivida, é esse bate-papo, essa troca de ideia. Isso que nós estamos fazendo, tem dinheiro que pague? Estou perguntando para você. Tem. Não. Se eu botar um dinheiro aqui para você e falar, Sabino, você me convidou para participar disso, eu vou te dar em dinheiro. Você vai ficar feliz? Não. Não é pelo dinheiro. Não agregou nada. Não agregou nada. Então tem coisa da vida que não é o dinheiro, é você viver. É você viver. É viver
E outra coisa, às vezes você vive mais no seu trabalho do que na sua própria casa. Então, cara, não trate o seu trabalho, meus funcionários, os meus parceiros. Eu falo funcionário, já dá um grito na minha cabeça, porque não é meu funcionário, cara. Eles estão fazendo o dever deles, estão sendo... Eu não pago ninguém, eles são merecedores do que eles fazem. Sim. Eu não me sinto na folha de pagamento pagando ninguém. Eu dou gratificação, eu abraço o cara, eu choro junto com o cara, porque eu dou graças a Deus, o cara deu gratificação dele. O que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? O que eu espero do futuro? O que você espera do futuro? Eu espero do futuro que eu possa, e já está acontecendo, que eu possa estar contribuindo aí. Eu não vou conseguir mudar o Brasil, não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir mudar nada. Mas eu consigo, primeiro, mudar eu. Eu sei que eu tenho que mudar algumas coisas. Tá. Mudando eu, então, a minha roda em volta, eu consigo contagiar. Perfeito. Eu contagio você, eu contagio aqui o pessoal da produção, eu contagio a obra que eu estou ali. Você imagina, cara, quantas pessoas você conversa e você muda a vida dela numa conversa. A pessoa vai para casa, você falou alguma coisa hoje para a pessoa e eu todo dia eu tento falar isso para alguém e você mudou a vida da pessoa. E a pessoa vai lá e mudou o casamento da pessoa. Posso dar um exemplo? Pode. Olha, você está trabalhando demais, cara. Não estou falando você, estou falando você é uma pessoa que aconteceu hoje. Está trabalhando demais, cara. Você está com alguma fuga. Cara, não trabalhe assim. Não esqueça da sua família. Isso aqui não é nada. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você muda a vida da pessoa. Você muda. Você falou 2 minutos, você mudou a vida da pessoa. Olha o poder que a gente tem. Sensacional. Olha o poder que a gente tem. Então, eu mudando a minha mentalidade, eu consigo mudar a minha volta. Essa minha volta, você tem um outro universo. A outra pessoa que você falou vai ter outro universo. Então você muda o mundo. Então não adianta falar, não vai mudar nada, não vai mudar porra. Muda você e muda onde você tá, cara. Aí você vai construindo as pessoas e vai fazendo aquela onda. E pra gente finalizar, qual que é a palavra que exprime a sua experiência aqui nessa primeira edição do SabinoCast? Sucesso, né, cara? Sucesso, cara. Sucesso. Tudo que você é honesto e tem boa vontade e tá espontaneamente falando, sem roteiro, a gente não fez nenhum roteiro, não fez nada, é sucesso, cara. É sucesso. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, Estamos finalizando por aqui. Quero agradecer a você que esteve com a gente até o final da entrevista com o Paulo Lima, o cara que foi de estoquista a incorporador. E espero que tenha gerado muito valor para você que ficou com a gente até aqui. Curta as nossas mídias sociais, compartilhe com seus amigos. Esse aqui foi o quadro então dentro da SabinoCast para falar sobre Mindset Empreendedor, para ajudar você que pretende empreender ou que já está empreendendo e ajudar você no seu dia a dia com um mindset poderoso e de sucesso. Beleza? A gente se vê na próxima. Até lá.